Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês, sempre compartilhando uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito especial. Mensagem que fortalece a nossa vida espiritual, mensagem que nos ajuda nessa caminhada cristã. E também mensagem que fortalece os casais, mensagem que contribui muito para o fortalecimento na vida conjugal. Eu gostaria que essas mensagens chegassem mais adiante, chegassem para mais pessoas. Então eu quero fazer um convite para você agora. Eu quero te convidar para você compartilhar essas mensagens com a tua família, com teus amigos. E também gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho e desse joinha. É dessa forma que o YouTube entende e ele vai com certeza fazer com que outras pessoas vejam essas mensagens. Então desde já eu peço aqui o teu apoio. E obrigado, muito obrigado mesmo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é a palavra de Deus, exatamente. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. É um tema muito interessante. E nós vamos falar hoje sobre a própria Bíblia, sobre a palavra de Deus. Nós vamos ver como ela foi escrita, por quem ela foi escrita. Quanto tempo ela vai durar, a palavra de Deus? Será que ela vai ter um fim? É isso que nós vamos ver. Então, nesse momento, eu desejo que Deus abençoe grandemente você, a tua família. Desejo grandemente que Deus te conceda saúde. Deus abençoe o teu trabalho, teus filhos. Que nesse momento, meus queridos, Deus esteja cada dia derramando muitas bênçãos sobre a tua vida. Então, para nós iniciarmos aqui o nosso estudo sobre a própria Bíblia, eu quero te dizer que a Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros. Ela foi escrita aproximadamente por 40 autores dentro de um período, meus amigos, entre 1500 e a 1600 anos. Entre esses autores havia pastores de ovelhas, havia ali também reis, pescadores, um médico, um erudito educado com o melhor mestre ali de seu tempo. Esses personagens, meus amigos, que viveram em eles viveram em ambientes tão diversos como a civilização dos faraós egípcios, no dia da Grande Babilônia, ou dos povos nômades do Oriente Médio. Porque não obstante haver uma unidade tão plena em seus ensinos, é que a Bíblia não é um livro comum, ela não é um livro de homens, ela é de origem divina. Exatamente. A Bíblia, ela é um livro de origem divina. Foi Deus que inspirou os homens para escrever a Bíblia. Então a Bíblia, meus amigos, ela está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele contém, na verdade, 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia contém 1189 capítulos, ela contém 31.102 versículos, ela possui cerca de 773.692 palavras, com 3.566.480 letras. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119 e o mais curto é o Salmo 117. O maior versículo é Esté 8, versículo 9. E o menor versículo é Jó, capítulo 3, versículo 2, e João 11, 35. Então, essas são curiosidades incríveis sobre a Bíblia. É interessante, meus queridos, nós vermos aqui como que ela foi escrita. Pastores, por exemplo, pastores de ovelhas, pescadores, homens iletrados, homens leigos,
que escreveram a Bíblia, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus revelou-se ali de maneira especial ao ser humano através da Bíblia. E no livro de Deus nós podemos encontrar as orientações e o conhecimento que nos libertarão do pecado e com certeza nos ajudarão, meus amigos, nos darão uma nova vida. A Bíblia, na verdade, ela transformará o nosso viver. Ela mudará a nossa atitude. E tem mais, ainda mais, através da Bíblia, nós encontramos o caminho. Nós encontramos o caminho para a felicidade eterna. E nesse momento, agora, nós vamos conhecer um pouco mais aqui a respeito desse livro maravilhoso. E você sabia que além de Bíblia, esse livro sagrado, ele recebe outros nomes também? Exatamente isso, nós vamos ver agora. Porque 3 nomes, além da Bíblia, é conhecido a Bíblia. Quais são esses 3 nomes, além de Bíblia? Ela recebe outros nomes. Em São Lucas, ali no capítulo 8, no versículo 21, responde essa pergunta. Nós vamos ver Lucas capítulo 8 e o versículo 21, que diz assim: mas respondeu, ele disse-lhes: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então vocês viram só isso aí? Vocês perceberam aqui que coisa interessante? Além de Bíblia, ela é conhecida como palavra de Deus. Nós temos aí 2 nomes: Bíblia, segundo nome, palavras de Deus. E nós vamos ver um terceiro nome que esse livro recebe. Em São Mateus, lá no capítulo 21 e no versículo 42, meus amigos, repito, São Mateus capítulo 21, versículo 42 diz: disse-lhes, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores eles rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Então, nós vimos aqui, novamente, um terceiro nome que você pode chamar a Bíblia. Escritura Sagrada. Temos aqui a Bíblia, Palavra de Deus e Escritura Sagrada. Mas o que é mais interessante, meus queridos, é que a Bíblia pode ser chamada por um outro nome também. Nós vamos ver aqui Isaías capítulo 34 e o versículo 16. Isaías capítulo 34, verso 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Então, as curiosidades sobre a Bíblia é interessante. Nós estamos vendo, meus queridos, que podemos chamar a Bíblia de Palavra de Deus, podemos chamar ela de Livro do Senhor, podemos chamar ela de Escritura Sagrada, e nós podemos chamar também ela, sabe, por outros nomes. Na verdade, Livro dos Livros. Ela é interessante que a Bíblia é uma coleção. Ela é uma coleção de 66 livros, é quase que uma biblioteca. Aqui você tem 66 livros, é uma composição de 66 livros e podemos chamar de vários nomes. Mas afinal de contas, meus queridos, quem foi que fez a Bíblia?
Muitas pessoas, elas têm dúvidas sobre, será que a Bíblia é um livro escrito por padre? Será que ela foi escrita por pastor, por bispo? Quem foi que escreveu a Bíblia? Então nós vamos ver por quem foi inspirado os santos escritores das Sagradas Escrituras. Quem foi que inspirou os homens, eles, a escrever a Bíblia? Em 2 São Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 21, lá nos dá a resposta dessa pergunta. Segundo ali São Pedro, no capítulo 1, lá no versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, por vontade humana, mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então vocês perceberam quem foi que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras? Foram homens santos de Deus, vejam só, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, esses homens, meus amigos, foram homens separados, homens que Deus escolheu, e a inspiração veio pelo Espírito Santo. Que interessante, muito importante isso. Até porque eles eram leigos, eles eram pessoas, eles eram pescadores. Nós vimos ali homens simples que não tinham um intelecto tão alto em conhecimento, mas o Espírito Santo, ele capacitou eles a escrever a Bíblia. E certa vez, Davi, o profeta Davi, nós vamos ver quem foi que falou pela boca de Davi. Davi, ele falou uma palavra muito interessante. Certa vez ele disse, ali em 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra, ela estava na minha boca. Vocês viram que coisa interessante? O Espírito Santo, ele falou pela boca de Davi. Ele reconheceu que o Espírito de Deus falou por ele. A palavra de Deus, meus queridos, ela estava continuamente na boca de Davi. Então nós vimos aqui que o Espírito Santo é que capacita. Eu quero te dizer uma coisa interessante. Não é bom você estudar a Bíblia sem primeiro, meus queridos, orar. Eu vejo, na verdade, muitas pessoas, ela pegando a Bíblia, abre a Bíblia e lê de qualquer maneira. Não é bom fazer isso. Antes de ler a Bíblia, você deve pedir a orientação do Espírito Santo. Isso mesmo, para que você entenda as mensagens ali contidas, para que você entenda, meu amigo e minha amiga, verdadeiramente a voz de Deus falando ali no teu coração. Nós conversamos com Deus através da oração, na verdade. E Ele fala conosco através dela, através da Bíblia. Ou seja, quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. A voz de Deus falando com você. E meus queridos, é muito importante. Se você não tinha esse hábito, que você, a partir de agora, possa adquirir. E a partir de hoje, meus queridos, antes de você estudar
a sua Bíblia, antes de abrir ela, você ora um pouquinho antes e fala a seguinte palavra para Deus na oração: Senhor, Senhor, me dá sabedoria para que eu compreenda, para eu compreender a mensagem que eu vou estudar nesse momento, nesse instante. Que você possa, Senhor, me mostrar qual é a tua vontade através dessa leitura que eu irei fazer agora. Senhor, que seja a tua voz falando do meu coração. E em nome de Jesus, amém. Você faz essa oração. E é assim que você, meu querido, deve agir. Antes de ler a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, nós vamos ver nesse momento, agora, o que será que nós devemos buscar nesse livro? Muitas pessoas, elas leem a Bíblia de capa a capa, mas afinal de contas, meus queridos, o que você e eu devemos buscar nas Escrituras Sagradas? Quando nós examinamos ela, nós vamos ver aqui em São João, na Bíblia, no livro de São João, lá no capítulo 5, no versículo 39, São João capítulo 5, no versículo 39, você pode procurar depois aí, diz assim: examinai as Escrituras, porque você julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Então, meus queridos, quem falou isso aqui foi Jesus. Então, Jesus ele está dizendo aqui que toda vez que você e eu pegar as Escrituras Sagradas, que você ali examinar, para falar a verdade para vocês, não temos só que ler a Bíblia, nós não ler somente, nós temos também, meus queridos, que examinar. Agora, o que nós devemos buscar, o que nós devemos buscar nesse livro? Muitas pessoas, elas leem a Bíblia, como eu falei, né, de capa a capa. Então, afinal de contas, eu vou repetir, o que devemos buscar nas Escrituras Sagradas? Quando nós examinarmos elas, nós vamos ver aqui em João, eu gostaria de repetir de novo, capítulo 5, versículo 39, você pode procurar depois aí. Nós temos que examinar. E ele diz: filho, examinai as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna. E ele continua, Jesus continua, e elas falam de mim, elas dão testemunho de mim. Então, toda vez que nós, meus queridos, formos ler a Bíblia, nós devemos buscar nela a vida eterna, em Jesus Cristo. Buscar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Na hora que você estudar a Bíblia, na verdade, meus amigos, na verdade, meus queridos, nós estamos vivendo num mundo tão cruel, num mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, lágrimas e tristeza. A pergunta que surge nesse momento na nossa mente é a seguinte: a pergunta é: para quantas coisas as Escrituras, a Bíblia é proveitosa? Para quantas coisas esse livro ele é proveitoso? É exatamente, meus queridos, é exatamente isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver aqui essa mensagem muito interessante. Segundo Timóteo, lá no capítulo, eu te convido, na verdade, a ler, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você lê, senão depois você procura. Segundo Timóteo, aí no capítulo 3, no versículo 16 e também o 17. Vou repetir, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Olha que coisa interessante o que diz lá. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada
ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, olha só, instruído para toda boa obra. Então, a pergunta é: para quantas coisas a Escritura é proveitosa? Ela é, meus queridos, proveitosa para todas as coisas. É interessante que a Bíblia ela nos ensina, meus queridos, ela nos ensina, ela serve para nos instruir em justiça. O homem que estuda a Bíblia, ele é bem instruído. Ela também nos corrige, tipo assim, ela diz, não matarás, ela diz, não adulterarás. Então, meus queridos, a Bíblia nos mostra, ela mostra o caminho da perfeição. E o final de tudo é para que o homem de Deus, esse é o fundamento, meus queridos, esse é o fundamento de todas as coisas, para que o homem de Deus, o homem que estuda a Bíblia, a mulher que estuda, meu querido, a Bíblia, seja perfeita e olha só, e habilitado e habilitada para toda boa obra. É isso que a Bíblia diz. Então, é isso que a Bíblia diz. Então, o jovem, a jovem, o senhor, a senhora que estuda a Bíblia, até a criança também, diz que a Bíblia habilita essa pessoa para toda boa obra. Você se sente habilitado para fazer a vontade de Deus. Então, meus queridos, nós estamos vendo aqui, nós estamos analisando que quem estuda a Bíblia capacita essa pessoa. A Bíblia, ela mostra para essa pessoa o caminho certo. Na verdade, ela é uma espada de dois gumes. Isso mesmo. Ela divisa a nossa alma. Ela transforma, meu querido amigo, minha querida amiga, as nossas vidas. Então, eu quero dizer para você, nesse momento, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito útil para todas as coisas nessa vida. Principalmente, meus queridos, nesse momento muito difícil que a humanidade está passando. Estamos vivendo um período muito turbulento no mundo da história da humanidade. E esse livro, meu amigo, a Bíblia Sagrada, minha amiga, ela não tem fim. Ela vai ser usada por nós na terra e vai ser usada também eternamente, também no céu. Nós vamos ver aqui agora, nós vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto, que a Bíblia permanecerá até lá no céu. Nós vamos ver o que Deus deseja que a sua palavra seja para nós nesse mundo escuro, cheio de pecado e de erro e de morte. Vejam só, que coisa interessante. Estamos vivendo num momento cruel, né? Como eu já falei para vocês, de pecado, de erro e de morte, de tanta dor, tanta lágrima e tanto sofrimento. Agora vejam só, o que Deus deseja que a Bíblia seja para você, para mim, nesse momento, nesse período de tempo que estamos passando. Em Salmos, lá no capítulo 119, no versículo 105, nos dá a resposta. Salmos, capítulo 119, e no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Então, meu querido, eu quero te dizer, meu querido amigo e minha querida amiga, que nesse mundo de trevas, de dor e de sofrimento, de pecado, Deus quer que a palavra dele, ela seja uma luz para a tua vida, para a minha vida, uma lâmpada para os teus pés e também para os meus pés. E Deus deseja que seja uma luz para o nosso caminho. Eu posso te assegurar que ela é realmente, meus queridos. Se você fizer da Bíblia, se você e eu pegar a Bíblia e examinar ela, ela te dá força para superar essa dor que você está passando aí. Se você está passando, meu querido amigo, minha querida amiga, por uma dificuldade na tua vida, matrimonial, vida financeira ou sobre a saúde, a Bíblia te conforta, Deus te conforta através dela, da Bíblia. O homem que, a mulher que estudar a Bíblia, o homem, a mulher, a criança, principalmente o jovem, a jovem, adolescente, o rapaz e a moça que estuda a Bíblia, fica inteligente. Mas vamos ver agora a experiência de uma cidade. Essa cidade se chamava Bereia. Os moradores, meus amigos, os moradores dessa cidade de Bereia, eles eram considerados é, pessoas sábias. Sabe o que eles faziam? Toda a tarde, eles se sentavam ali na frente das suas casas e todos ali de tarde eles estudavam a Bíblia. Naquela época não tinha celulares, eles não ficavam nas redes sociais como hoje. Eles estudavam a Bíblia e foram, olha só, considerados o povo mais sábio. Se, por exemplo, alguém chegasse lá com eles e dissesse tal coisa na Bíblia, é assim, assim, assim. Eles iam examinar para ver se era verdade. Eles tinham que examinar para ver se alguém dissesse alguma coisa. Por exemplo, se alguém dissesse alguma coisa para eles, eles tinham que examinar na Bíblia para ver se aquela coisa, se aquele assunto, meu querido, estava ali na Bíblia. Eles iam conferir o que dizia a Bíblia. Nós vamos ver aqui por quê. Porque os moradores de Bereia, eles foram considerados, vejam só, um povo sábio. Porque foram louvados esses moradores. Nós vamos ver na Bíblia aqui, em Atos capítulo 17. No versículo 11 lá nos diz exatamente assim: ora, esses foram, olha só, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, e eles examinavam cada dia as Escrituras para ver se aquelas coisas eram exatamente assim. Vocês viram só que coisa interessante, meus amigos? Eu vou repetir de novo. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado eles receberam a palavra de Deus, examinando cada dia as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Exatamente aquilo que eu falei antes. O povo da cidade de Bereia, ele examinava a Bíblia, as Escrituras, todas as tardes. Eles estavam ali na frente de suas casas, estudando a Bíblia. Eles eram muito inteligentes.
E eles queriam, meus queridos, eles queriam saber se essas coisas eram assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se um acontecimento ocorresse na região ali, eles iam ver se estava de acordo com as profecias bíblicas. Se uma pessoa falasse algo a respeito da Bíblia, eles sempre examinavam para ver, meus queridos, se tudo estava de acordo com a Bíblia. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero dizer para vocês, nesse exato momento, como é que Jesus, vejam só, como é que Jesus prova aquelas pessoas que se consideram filhas de Deus, mas não conhecem a Bíblia? Vocês já ouviram falar que tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu gosto de Deus, eu amo Deus, mas esse negócio de Bíblia para mim não tem condições. Como é que Deus, meus queridos amigos, como é que Deus considera uma pessoa que se diz filho de Deus, mas não conhece a Bíblia? Nós vamos ver em São João, melhor dizendo, em São Mateus capítulo 22, no versículo 29. Eu vou repetir, São Mateus capítulo 22, no versículo 29. É interessante, é muito interessante o que diz aí. Diz exatamente assim: Jesus, porém, respondendo, vejam só, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, aqui Jesus, ele está dizendo para a pessoa: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que ele está falando, meus queridos? Por que está falando que a pessoa está errando? Porque, logicamente, meus queridos, se a pessoa conhece o poder de Deus e a Escritura, com certeza essa pessoa não cometeria erros. Essa pessoa seria uma pessoa feliz. Então, meus amigos, eu quero dizer nesse momento para vocês que a pessoa que diz que conhece a Deus, mas ela não gosta de Bíblia, ela não é fã de Bíblia, Deus está dizendo para essa pessoa conhecer as Escrituras. Por quê? Porque se ela conhecer, aqui ela pode encontrar. Vocês lembram que nós estudamos examinar as Escrituras? Por quê? Porque julgar ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, a pessoa que lê a Bíblia, ela com certeza, meu querido, ela está caminhando com certeza para encontrar a vida eterna. Não só isso, mas é uma pessoa, com certeza, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem palavras suaves. Inclusive, eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela muda até a forma de nós conversarmos. Sim, exatamente. Quando a gente lê as Escrituras, ela muda o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo, como pessoas, por exemplo, você passa a falar novas palavras, novas maneiras de falar, de se relacionar, de dialogar. Mas quando será? Quando será, meus queridos, que esse livro vai ter um fim? Será que a Bíblia vai ter um fim um dia? Será que a Bíblia Sagrada vai ter um fim? Exatamente isso que nós vamos ver agora.
Por quanto tempo vai subsistir a Bíblia? Por quanto tempo ela vai existir? Então nós vamos ver aqui Isaías, lá no capítulo 40, lá no versículo, Isaías capítulo 40, no versículo 8. Eu vou repetir, Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Ainda tem mais uma passagem bíblica, que é em São Mateus, no capítulo 24, lá no versículo 35. São Mateus capítulo 24, no versículo 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, olha aí, jamais passarão. Mas as minhas palavras, disse Jesus, não vão passar. O próprio Jesus, meus queridos, disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, jamais passarão. Então, meu querido amigo e minha amiga, eu quero te dizer, nesse momento, que esse livro sagrado, ele não terá fim. Talvez um dia o papel seja destruído, né? Porque é um papel que pode ser destruído, mas o conhecimento ficará para sempre na tua mente e no teu coração, no meu coração, eternamente. E eu quero te dizer que nesse momento, Cristo Jesus, ele tem uma bênção para te dar. E nós vamos ver agora sobre quem pronuncia Cristo Jesus essa bênção, sobre quem ele quer derramar essa bênção. Em São Lucas, no capítulo 11, lá no versículo 28, meu querido, eu vou repetir, São Lucas, capítulo 11, depois você pode procurar aí, versículo 28. É interessante o que diz aí, mas ele diz, antes, olha só, bem-aventurado, ou seja, feliz, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, Jesus, meus queridos, ele está dizendo aqui para você e para mim, minha amiga e meu amigo, Jesus está dizendo aqui para você e para mim. Ele está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele está dizendo exatamente isso aqui, que se você ler, ouvir, praticar, bem-aventurado, ou seja, feliz você e eu seremos. Então, Jesus, ele não quer, meus queridos, que nós sejamos apenas ouvintes da palavra. Ele não quer que nós apenas leamos e esqueçamos. Ele quer que nós, meus queridos, coloquemos em prática o nosso dia a dia. Ele diz que é feliz os que praticam e é feliz os que obedecem às Escrituras. Na verdade, meus amigos, eu vejo em muitas casas, com a Bíblia aberta no Salmo 91 e no Salmo 23. E muitas vezes, meus amigos, aquela Bíblia fica anos e anos ali, fica dura até ela não fecha mais. Mas Jesus não quer que ela fique como um amuleto em minha casa, em tua casa. Jesus quer, meu querido amigo, minha querida amiga, que ela fique no nosso coração e nas nossas mentes. E nesse momento, nós estudamos aqui um assunto, meu querido, um assunto muito interessante sobre a Bíblia. Você e eu aprendemos aqui que a Bíblia, ela transforma o nosso viver, ela muda as nossas atitudes. Através dela, meus queridos, nós encontramos o caminho da felicidade e a vida eterna. E nós vimos aqui também que foram 40 autores que escreveu em um período de 1600 anos.
E eu quero nesse momento te dizer ainda que é curioso que essas pessoas, os autores não se conheciam ali, exatamente. Foi em épocas diferentes que foi escrito. E o mais curioso ainda, meus queridos, é que a Bíblia é um livro eterno. Nós vimos aqui que ela não vai ter fim. Ela permanece para toda a eternidade. E diante de tudo isso que nós analisamos, que nós estudamos, meus amigos, e se você está chegando agora aqui, eu quero te dizer que depois você pode voltar. Volte este vídeo e você pode analisar, meu querido amigo, minha querida amiga, esse estudo maravilhoso sobre a palavra de Deus. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, a minha decisão e também a tua decisão nesse momento deve ser esta. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e aceito-a como regra de fé, e prometo estudar e praticar os seus ensinos. Amém. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, que desejo que nesse momento que essa seja a minha decisão e que essa seja a tua decisão também, que nós possamos crer, meus queridos, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos, você e eu, aceitá-la como regra de fé, única regra de fé e prática em nossa vida, em nosso dia a dia, que nós possamos praticá-la, estudá-la. E que nós, meus queridos, possamos, cada momento, realmente prometer estudar e praticar os seus ensinos. E eu desejo que, nesse momento, que essa seja a tua decisão nesse momento. E que seja a minha decisão a partir de hoje também. E eu desejo que Deus conceda, meu querido amigo, minha querida amiga, muitas bênçãos na tua vida. E se você não tinha o hábito ainda de ler a Bíblia, que você possa, meu querido, adquirir esse hábito de estudar, examinar e ler. Ler não é o suficiente. É importante examinar, porque ao examinar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, você vai encontrar coisas maravilhosas que vai confortar o teu coração em momentos de dificuldades, em momentos de dor. Então, se você já conhecia a Bíblia e já tem recebido as bênçãos que nela contém, continue firme, e também eu continuarei firme. E eu desejo mais uma vez que Deus te dê muitas bênçãos nesse momento, na tua casa, na tua família. E se está acontecendo, meu querido amigo e minha querida amiga, algo na tua casa, na tua vida, confia nesse Deus maravilhoso. Confia nesse Deus maravilhoso que faz milagres, que tem poder. Eu te convido aqui, desde já, para o nosso próximo encontro, o nosso próximo tema, nosso próximo estudo, que vamos estudar. Um assunto ainda, meus queridos, ainda muito importante, um assunto muito importante, um assunto muito legal, muito bem, muito bom para a minha vida, para a tua vida. E que Deus te abençoe grandemente. Desde já, um grande abraço
Então fica, minha querida amiga, com Deus, meu querido amigo, fique com Deus. E até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos nós. Amém. Abraços.